Oi, turma! Mais um áudio longo por aqui. Eu tô rindo porque acabei de ler no Instagram várias mensagens de vocês quase me batendo pra eu continuar a tour do medo de relacionamentos. Mas essa semana eu separei pra conversar com vocês que agora esse podcast tem até tópicos, tá? Minha filha, a gente tá ficando chique. 27 coisas para os 27 anos. Todo ano eu tenho uma coisa na minha cabeça que é sentar, quando eu faço aniversário, e estudar como foi o meu ano. Porque é mal de professora ser biruleites da cabeça, né? Mas é uma coisa que me faz muito bem, principalmente nos últimos anos. Então, acaba que todo ano eu solto algum conteúdo assim, 24 coisas que eu aprendi com 24 anos. Isso é clichê, né? Eu acho que muita gente faz, não é só eu. Mas eu faço isso, nossa, desde sempre, assim, com 15 anos. 15 coisas que eu aprendi com 15 anos, sabe? Eu adoro escrever essas coisas. E com a internet comecei a compartilhar, né? Mas calma, o episódio vai ser sobre isso, mas na semana repassada, é ótimo. Na semana passada, eu soltei um episódio sobre as vantagens de ser adulta. E eu não continuei, eu não contei pra vocês a continuação do outro episódio, né? Era pra ter contado na semana passada. Então é o seguinte, eu soltei um episódio chamado Medos de Relacionamento. E eu contei lá um caso, um possível date. E eu esqueci de contar pra vocês no episódio se eu fui ou não. E aí eu falei, gente, no próximo episódio com certeza hablaremos. Mas eu esqueci, gente, é o meu jeitinho, né? Eu sou pisciana, tá tudo bem, né? Tá liberado. É normal, é coisa de pisciano mesmo. Eu tô usando essa desculpa agora porque eu descobri que piscianos são avoados, né? Eu não entendo nada de astrologia. Para a tristeza de Fernando Pessoa, que era apaixonado. Eu sou uma péssima seguidora, eu não entendo nada dessas coisas, mas eu sei que eu vou sempre culpar meu signo agora, porque é mais fácil. Enfim, aí, ok. Na semana passada soltei o episódio sobre vantagens de ser adulta e não comentei. Então, antes de mais nada, senão, eu vou apanhar na rua, eu vou contar pra vocês o que aconteceu, então, no episódio Medos de Relacionamento, se eu fui ou não no date. E a resposta... é não! Claro que não. Gente, ele faz academia na minha academia, entendeu? Não ia dar certo. Eu ia morrer de vergonha de entrar na academia depois. Ai, não tô nessa vibe, eu não moro em São Paulo, então quando eu sair daqui não ia ser legal, sabe? Não, eu tô evitando problema, sabe? Eu tô assim, uma coisa de cada vez. Deixa eu me ajeitar na vida, deixa eu pensar nisso, pensar naquilo, eu vou voltar a estudar, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Agora não é hora. E, infelizmente, ou felizmente, porque eu acho que eu me poupo, né? Eu sempre fui assim. No ensino médio eu pensava assim, não, agora na hora de namorar, tem que focar no vestibular. Aí depois na faculdade era, tem que focar na faculdade, no início de carreira. Eu tô sempre assim, né? Não é hora, nunca é hora, nunca é hora. Mas na verdade, eu posso falar, eu acho que eu não tenho interesse em ninguém, no final das contas. Eu sou chata só, eu acho que é isso. Mas enfim, vamos pro 27 coisas que eu aprendi com 27 anos. Eu acho que esse ano foi um ano de, assim, divisor de águas pra mim. Os 25 anos foi o ano, assim, nossa, um marco. Acho que eu comecei a viver com 25 anos. Mas, e também tem tudo a ver com aquela questão da plasticidade do cérebro, né? Então, o cérebro se forma com 25 anos e blá, blá, blá. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver. Mas com 25 anos eu tomei decisões muito importantes. E aos 26, eu meio que arquei com essas consequências. Então, eu sabia que o meu ano de 26 anos seria um ano de transição. E realmente foi. E tá muito legal esse processo de racionalização da vida, racionalização dos sentimentos. E isso eu atribuo muito à escrita terapêutica. Muito mesmo. Tem um vídeo no meu canal do YouTube com o título Escrita Terapêutica. Depois você assiste pra você ver como é que eu faço pra escrever nos caderninhos, o que eu coloco, como eu analiso e como eu levo pra terapia. Quando dá, eu tô fazendo terapia, né?
qualquer dinheirinho que eu tenho, ai, não sei o que, compro uma blusinha. Não, terapia. Então, é porque eu sou uma gata maluca. Então, ai, maluca no bom sentido, tá? Maluquete, aquelas maluquinhas assim, ai, como você é diferente de todas as outras, sabe? É no tom positivo, tá? É, porque hoje em dia, se você fala. Ai, me bananei agora, né? Porque se a gente fala maluquete, o pessoal já acha que é tipo, ai, terapia é coisa de louco, mas não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Vamos parar com esses estereótipos. Aí, na semana passada, eu falei pra vocês, fiz uma longa reflexão com as minhas amigas aqui sobre o fato de eu achar que estar mais perto dos 30 é mais feliz do que estar mais perto dos 20. Dividiu opiniões, eu já sabia que ia ser polêmicos, eu já sabia. Mas, dessa vez, eu acho que, como eu vou estar falando sobre mim, né? Eu acho que, assim, a resiliência da minha vida agora aos 27, chegando nos 27, né? Dia 14 de março, eu vou ser uma gata de 27 anos. Eu acho que é muito, muito, muito maior. Eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu não tinha essa preocupação da racionalização, de me entender no mundo, de pensar sobre as minhas relações. Então, pô, não é porque eu gosto de uma pessoa que necessariamente ela precisa estar na minha vida, as coisas não se encaixam, eu não posso abrir mão das minhas coisas, da minha existência por conta do outro, tenho que aprender a me salvar. Enfim, eu acho que estar mais perto dos 30 tem sido muito mais gostoso, muito mais feliz. E a pauta é puramente o meu umbigo, sabe? Eu não sei se isso é uma questão universal, mas pra mim, tô muito mais feliz com o resultado da minha vida chegando nos 30, porque nos 20 eu me sentia muito perdida, e eu ainda tô, mas não tanto quanto quando eu estava com 20 anos. Então, essa resiliência pra mim é a primeira coisa. A segunda coisa, nesses 27 anos, é que eu aprendi que amar perdidamente realmente faz com que eu me perca. Então, eu realmente sou uma pessoa de uma coisa por vez. Não dá pra mim fazer o que eu já fiz. Foi assim, quando eu fui fazer mestrado, eu fui pro outro lado do mundo com uma pessoa e começar uma vida do outro lado do mundo, que já é uma dificuldade, e começar um mestrado. E começar uma área nova, um trabalho novo. Então, foi muita coisa de uma vez, e hoje em dia eu realmente priorizo muito fazer uma coisa por vez, porque, não que, claro, a vida não vai parar, né, óbvio, mas assim, eu realmente eu sou uma pessoa muito intensa, eu preciso dedicar minha energia a uma coisa por vez. Eu não funciono, eu não fico feliz, gente, juro por Deus. Parece que eu sou fraca, né? Eu sei, mas eu sou. Então, assim, não dá pra mim fazer muitas coisas ao mesmo tempo, assim. Eu gosto de poder, pelo menos, estar dentro de uma rotina, vivendo alguma coisa pra acrescentar, sabe? Esses momentos de transição na minha vida, desde a minha infância, são muito intensos, assim. Eu me mudava, daí eu mudava de escola, daí eu mudava várias outras coisas, e nunca foi saudável pra mim mudar 100% todas as áreas da minha vida de uma vez. E eu levo isso até mesmo pras amizades. Então, assim, amar perdidamente realmente faz eu me perder. Às vezes eu tô numa amizade que claramente não me faz bem, mas só porque eu gosto daquela pessoa, eu acabo, sei lá, passando pano para as coisas erradas que as pessoas fazem, até mesmo comigo, sabe? Então, eu acho que até mesmo nas amizades a gente tem que pensar, essa amizade é boa pra mim? Essa amizade não é boa? Porque por mais que eu ame aquele ser humano, às vezes não me faz bem. Então, tô tomando mais cuidado agora, nessa fase, com relação a me perder de mim. E eu já sei que é um desfalque que eu tenho, assim, eu realmente... Eu realmente tenho esse desfalque do tipo, eu preciso saber onde eu piso, eu preciso saber do meu trabalho, dos meus estudos, das minhas coisas, pra depois acrescentar alguém na minha vida, pra depois... eu nem digo começar uma amizade, porque isso é uma coisa tranquila, mas eu acho que principalmente em relacionamento, sabe? E é uma coisa que a nossa sociedade não mostra muito, né? Que as pessoas precisam estar, não é preparadas, mas, e nem não é prontas no sentido circular da coisa, mas é emocionalmente. Se eu tô vivendo tantas mudanças, acrescentar mais uma, pelo menos pra mim, não funciona. Eu já entendi isso e estou lidando com isso de uma maneira madura.
Pronto, ninguém sofre. Olha que beleza, o autoconhecimento. Outra coisa que eu coloquei aqui é se perder dos meus valores não vale a pena. Então, muitas vezes eu fico em ciclos da vida com pessoas, com a galera no geral, que vão contra as coisas que eu acredito. E eu não tô falando de fé ou política, antes fosse, porque essas coisas a gente já é meio radical, né? É, mas eu digo assim, nos pequenos detalhes, sabe? Eu tenho aprendido que realmente eu sou a pessoa que eu sou, nesse processo de autodescoberta mesmo. Então, assim, eu não gosto de balada e isso não me faz uma pessoa diferente, uma pessoa chata, uma pessoa careta, uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Isso só a única coisa que isso mostra é que eu não gosto de balada e que talvez eu goste de outros espaços, sabe? Nesse sentido da vida. E essas questões de valor, acho que nem a palavra é valores, né? Acho que não, amiga, mas enfim, eu tenho descoberto que não tem problema eu gostar de coisas diferentes de alguém e que por eu justamente não gostar das coisas que outra pessoa gosta, às vezes isso significa que as nossas ideias não vão bater, os nossos horários e agendas não vão bater. Isso é tudo bem. Mas eu demorei muito tempo pra entender que eu não precisava mudar toda a minha personalidade pra ser amiga de alguém, por exemplo. Então, no colégio, se todas as minhas amigas usassem roupa preta, eu ia usar roupa preta, mesmo que eu goste de usar roupa rosa. E é uma questão de identidade, sabe? E assim, na minha cabeça, eu, Bruna, no meu mundinho, tava tudo bem se todo mundo usasse roupa preta e eu roupa rosa. Eu não ia estar nem aí, na verdade. Pra mim, eu não tô nem aí para as roupas que as pessoas usam. Isso é uma metáfora, tá? Por favor. Mas na vida social, isso não funciona assim. Porque quando tu tá usando roupa rosa, todo mundo à sua volta tá usando roupa preta, as pessoas à sua volta vão te obrigar a usar roupa preta. E tu não quer. Ai, que saco! As pessoas são insuportáveis. Então eu tô aprendendo que isso aí. Se as pessoas não gostam de mim do jeito que eu sou, eu não vou estar ali. Um beijo, um queijo, até mais, querida. Porque tem muita gente que também gosta de usar roupa rosa, entendeu? Isso pega em tantas coisas, né? Bem, outra coisa que eu coloquei aqui é que a quarta, então. Amigos vêm e vão, mas as amizades da vida adulta são muito melhores. Isso é polêmico, né? É que assim, realmente pra mim, a amizade na vida da adolescência foi muito difícil. Eu acho que porque eu era imatura. Tem uma grande chance, né? Mas eu acho que principalmente por conta dessas questões de identidade, de eu sempre querer me moldar a como os outros são, esquecer um pouco de mim, eu me frustrava muito, eu ficava muito triste. Então, hoje em dia, eu realmente estou aprendendo que é muito, muito, muito mais legal as nossas amigas de agora. As minhas amigas da infância e tudo mais são perfeitas, as que se mantêm, né? Mas as amizades da vida adulta são muito gostosas também. Porque às vezes a gente fica pensando assim, ai, não tenho amiga, não tem ninguém pra fazer nada comigo, não sei o que, não sei o que. Mas faça amizades, sabe? Oi, fazer amizades na vida adulta é tempo, sabe? Parece que não tem mais tempo, né? Pra fazer essas amigas novas. Mas tem tempo, sim. Então, inclusive, eu tô descobrindo que é mais gostoso, porque a gente não lida com tanto drama, a gente não tem nenhum resquício, nenhuma mágoa de outra época. E o legal de ser amiga de pessoas novas, eu digo assim, na vida adulta, é que essas pessoas novas, elas não te julgam por quem você já foi, elas te julgam pelo que elas estão conhecendo agora. E é muito complexo quando a gente tem um outro lado das amizades de infância, né? Que são um pouco difíceis, que justamente essas amizades antigas olham pra você um pouco assim, mas você não gostava de camarão, agora você come camarão, sabe? É outra metáfora. Mas agora essas pessoas não questionam se eu gostei ou não de camarão, sabe? Elas só olham e falam, pô, você não gostava? Que legal, agora você mudou. E tá tudo bem, sabe? Não vira uma crise. E eu acho que isso me pega bastante também na vida adulta, sabe? Porque na minha cabeça é muito claro que as pessoas mudam, que eu mudo, que as rotinas mudem, que as coisas mudem, mas não é um senso comum, gente. Eu já reparei que não é uma coisa
comum, assim, as amigas, parece que meio que tem gente que para no tempo, né? Ai, parou no tempo mesmo. Mas tem gente que não parou no tempo mas ainda pensa em você como se você tivesse parado no tempo, entende? Então, pra mim, a quarta coisa é que na vida adulta tem muitos amigos bons e eu tenho que aprender a aproveitar ainda mais isso. E a outra coisa já desencadeia, né? Isso, a quinta coisa dos 27 anos seria escolher sim as pessoas que me cercam, porque ou elas vão me derrubar ou elas vão me levantar. Isso é outra coisa polêmica, né? Muitas coisas dessa minha lista aqui de 27 coisas vão ser relacionadas a amizades, né? Porque vocês já sabem que é o meu espinho na carne. Sempre foi o meu maior problema. Eu nunca soube lidar muito com as pessoas à minha volta, então eu tô aprendendo isso agora. E principalmente eu tô aprendendo a pôr limites pra essas pessoas agora também. O que eu acho que diz muito mais sobre mim. Muitas vezes a gente fica num discurso. Ai, as pessoas são todas chatas, odeio a humanidade. Só que muitas vezes as pessoas ultrapassam os nossos limites porque a gente mesmo não sabe colocá-los, né? Também tem uma autorresponsabilidade aí. Então, eu tô aprendendo nesse sentido. Então, pra mim, hoje em dia, é muito claro que escolher as pessoas com quem eu vou conviver, com quem eu vou dividir a vida, é uma coisa muito importante. Até porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito inflamada, eu chego pra reclamar de alguma coisa, uma amiga minha vai lá e reclama ainda mais, e inflama ainda mais, a situação vai ficando ainda maior. Mas se eu tenho uma amizade que chega e fala assim, ô Bruna, para de ser maluca, tá tudo bem? Ô menina de Deus, amém, para. Sabe? É muito bom. Eu tenho experienciado isso, principalmente com a Ju, com a Natália, com a Mari, porque elas sempre falam muito pra mim assim, Bruna, resolva. Tem como resolver. Vai, levanta. E aí eu vou lá, resolvo, levanto. Então é legal ter essas amizades também, né? Que nos ajudam a pensar em outras questões, assim, outras oportunidades que a gente pode ter, outras visões que a gente pode ter dentro das nossas situações, né? E eu acho legal também nesse processo. Eu tenho amigas hoje, que parece até loucura, mas eu tenho amigas hoje que são só pra sair. Sabe? Eu tenho uma amiga que eu só vou com ela estudar. Eu não sei nada da vida dela, ela não sabe nada da minha vida, é uma coisa até estranha. Claro que a gente sabe, né? Mas eu digo assim, a gente não compartilha intimidades, a gente não compartilha problemas, nem nada. A gente é amiga pra se ver, dar risada e trabalhar no café aqui em São Bernardo. Eu tô em São Bernardo, né? Eu ainda tô em São Paulo com meu pai. E na casa dele. E aí eu simplesmente falo, vamos tomar um café? Aí a gente vai falar da vida. O que você fez essa semana? Eu fiz isso, aquilo, tô tentando isso. A gente tá num processo de reeducação alimentar juntas, então a gente acaba falando disso. E depois senta pra estudar, pra trabalhar. E é muito, muito bom ter uma amizade assim, tipo... Não, eu não falo com ela em nenhum outro momento. A gente só manda mensagem no Zap assim, vamos fazer não sei o quê? Vamos fazer não sei o que lá? É a única interação que a gente tem. Eu acho que o ponto pra mim é que é legal ter amizades que saem do virtual também, né? Enfim, passando pelas ideias da minha cabeça. Outra coisa, a sexta coisa, agora é leia o máximo que puder, porque isso te dá muito repertório de mundo. Ultimamente, eu tenho visto um baita movimento, principalmente no TikTok, sobre, não leia ficção, leia livros de autoajuda, leia livros disso, livros daquilo pra desempenho, pra autoconhecimento. Acho todos eles muito válidos. Porém, o que tá acontecendo? Vocês estão loucos? Piraram na bolachinha? Estão o quê? Ficando malucos? Porque eu não entendi isso. Gente, assim como eu compartilhar minha vida aqui e fofocas, a literatura faz isso. A literatura ficcional. E veja bem, a turma precisa entender agora o que é literatura de ficção. Ficção é uma história com personagens que não necessariamente aconteceu no mundo real. Entenderam? Por exemplo, A Hora da Estrela da Clarice Lispector. Aquela história aconteceu? A Macabéia aconteceu? Não, aquilo ali é ficção. A turma confunde ficção com fantasia.
O pessoal fala assim, eu não leio ficção porque eu acho inútil. Aí você vai ver a pessoa e fala, que livros que você tá falando que não lê? Aí vai ver, não leio Harry Potter. Não, peraí, Harry Potter, é claro, é ficção, mas é fantasia. Se você pegar, por exemplo, Lígia Fagundes Telles, se você pegar Colin Hoover vai me matar, né, gente? Vocês sabem que eu sou... eu sou ateia a Colin Hoover. É porque eu já expliquei já o porquê. Mas vamos lá, outro contemporâneo que eu gosto muito. A Taylor Dickens Reid, Carla Madeira, Aline Bay, o Itamar Vieira Júnior, Rafael Montes, estou citando nacionais, né? Mas citando um que eu sei que vocês gostam muito e que eu também sou fã número 1, é a Taylor Dickens Reid, do Daisy Jones and the Six, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Aquilo é ficção. Pelo amor de Deus, gente. O povo tá ficando louco. Vocês estão precisando fazer minhas aulas. Por favor, para de confundir isso. Ai, uma fada morre no bosque. Toda vez vocês confundem um negócio desse. Isso é bem tranquilo. É bem básico, assim. Eu não tô falando que todo mundo tem que ter esse letramento, mas, saber que fantasia, né? Sei lá, Harry Potter, Senhor dos Anéis, não é a mesma coisa que uma literatura ficcional. Não é difícil. Então, se você não sabia agora, você tá sabendo. Tá tudo certo também se você não sabia antes. Mas o ponto é, a literatura te dá esse repertório de mundo. Então, da mesma forma como eu compartilho a minha vida aqui, você compartilha a sua vida com as suas amigas, com N outras pessoas, e isso enriquece o teu repertório de mundo, a literatura serve pra isso também. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma amiga que chega aqui na nossa casa e nos conta uma história sobre, sei lá, a trajetória acadêmica dela. E aí a gente olha e fala assim, nossa, que história boa, cara, isso aqui me inspira, isso aqui me motiva. Ou às vezes a gente olha e fala assim, poxa, essa pessoa, sei lá, perdeu a bola da vez, fez alguma coisa que não foi legal. Sei lá, às vezes a gente vê até em outra área, né, a pessoa foi grossa com alguém, aí você vira e fala, eu não quero ser assim. Isso é repertório de mundo, é construção de conhecimento mesmo, sobre como ser e como estar no planeta Terra. Nessa bola no meio do nada, né? Que eu acho isso surreal também. Mas, a literatura te dá esse repertório. Então, assim, Bruna, mas pra que eu vou ficar lendo Clarice? Porra, cara, não, juro por Deus, gente. Você pegar A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, você lê ali a Macabeia, e você não relaciona nada daquilo com a sua vida, eu te dou um prêmio. Juro. Vem aqui na minha casa, que eu arranjo alguma coisa pra te dar. Porque, assim, um café premium, algum negócio, assim, um chá do Himalaia, sei lá. Porque, assim, cara, é impossível você ler aquilo ali e você não falar, ok, eu não posso passar pela vida como esta mulher passou. Socorro! Alguma coisa em você se desinquieta, alguma coisa em você grita, muda, chacoalha. Você fica louca comigo, entendeu? É por isso que eu sou assim, eu não bato mais bem da cabeça. Por quê? Porque você vai lendo, você vai falando, cara, tem tantas formas de existir e de estar no mundo, você começa até a ficar confusa. Você fala, peraí, pra onde que eu vou? Porque é tanta gente, tem tanta beleza na vida pra viver, tem tanta coisa boa pra fazer, e também tem tanta desgraça. Ai, meu Deus do céu. Que eu acho muito importante que a gente pense, pare, assim, fala, ok, eu vou construir um repertório de mundo através da literatura, porque isso aqui me enriquece. Gente, não só da literatura, da música, do cinema, das séries, do teatro. O teatro também não é acessível, mas a gente precisa, quando der, sei lá, quando é seu aniversário, quando você for, quando der, não tô te obrigando a nada, não, mas quando der, por favor, vai assistir uma peça, vai assistir um musical, vai respirar dentro de um teatro. É um negócio, assim, maravilhoso. Eu fui assistir a peça agora da Tarsila do Amaral com a Cláudia Raia. Ai, que peça maravilhosa. Que mulher. Nossa, a Cláudia Raia é perfeita também. Enfim, isso muda a minha aura, assim, isso muda a minha vida. Então, 7ª coisa, teatro. Quando você puder, 27 coisas para os 27 anos. Teatro. Vá ao teatro todas as vezes que você tiver esta bendita desta oportunidade. Porque cultura muda o nosso repertório de mundo. Ponto. Outra coisa. Essa é boa. Essa é muito boa. Essa pra mim, eu tenho que gritar isso pra mim todo dia.
não se preocupar tanto com coisas que daqui uma semana não farão sentido algum. Boa tarde! Ai, que saco! Por que eu não internalizo isso de uma vez? Mas agora, pros 27 anos, vai. Vai ter que ser meta, porque eu sou muito preocupada com a vida, gente. Meu Deus, eu não sei se é os corre da vida, mas vou dar um exemplo pra vocês. Eu sou tão preocupada com a vida. Sou tão louca que assim, não é. Ai, toda hora eu tô usando esse termo, né? Vocês vão me cancelar. Desculpa, amigas. Mas aqui não é cancelamento também, vai. Eu tô no WhatsApp conversando com o meu grupo, por favor. Não cria caso com o meu podcast, não, tá? Que isso aqui é maravilhoso, a gente pode falar qualquer besteira. Inclusive, eu queria agradecer vocês, vou até dar uma pausa aqui no episódio. Eu queria agradecer vocês porque, nossa, no episódio Medo de Relacionamentos, vocês fizeram tantas reflexões, vocês puxaram tanto a minha orelha, no sentido de, Bruna, você já tem o seu espaço, não precisa ter tantos medos. O passado tá no passado. E blá, 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 blá. Me fez tão bem. Muito obrigada. Acho que teve gente que até se irritou, né? Eu recebi uns comentários assim, Bruna, pelo amor de Deus, o que é isso? E foi muito bom pra mim, vocês não têm noção. Então, bem, a outra questão aqui que eu trouxe é que não se preocupar no sentido de pesar, escolher suas batalhas. Será que tudo na vida que está te incomodando precisa ser sofrível? Sabe? Tem uma frase que é assim, ó. Pela primeira vez na vida, eu tive coragem de olhar para uma situação e entender que era pouco, muito pouco. E além de pouco, era um desrespeito comigo escolher isso. Saí fora quando entendi que aceitar qualquer coisa em nome do amor não é pra mim, e nem nunca foi. Mas é uma frase que eu vi no Pinterest. Foi no Pinterest. E eu pensei muito sobre isso esses dias, né? No como eu fico me preocupando, me martirizando loucamente com coisas que daqui uma semana não sabe, tipo, não vai fazer a menor diferença no planeta Terra. Então, eu comecei a pegar mais leve comigo, com a minha autoconsciência. E é engraçado isso, porque assim, eu, nos meus 15 anos, eu já trabalhava em festa infantil, e eu fazia algumas festas infantis como a Elsa. Sabe festa de criança que vai um monte de personagem lá, sei lá, vai a Branca de Neve, vai blá 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 blá. Então, aqui no ABC eu ia de Elsa. Ou de Elsa ou de Cinderela. E eu tenho fotos e cards e promoções daquela época até hoje no meu HD, porque na minha cabeça, assim, cara, amanhã, com certeza, todas as universidades que trabalham comigo, e todas as escolas, e todos os projetos que eu tô envolvido, e todas as aulas, tudo que eu faço até hoje vai dar errado. Amanhã acabou, sabe? Eu vou acordar um dia e vai ter tudo dado errado, assim. E aí eu vou voltar a dar, a dar os shows de Elsa que eu fazia. E que eu, inclusive, cantava. Ai, que vergonha. Ai, porque eu canto muito mal. Mas, enfim. E aí eu vou voltar a fazer aquilo. E, assim, eu amo, né? Eu sou do teatro, né? Eu fiz teatro muitos anos da minha vida. Quase 8 anos. E não que tenha um erro nisso. Não, foi a minha formação, né? Eu amo atuar. Mas a questão pra mim é que... Assim, se eu não tivesse a docência, eu voltaria a fazer essas festas, sabe? Que também era uma coisa que fazia parte do meu trabalho e tudo mais. Mas, não vão pensar, já vão começar a falar que eu tô falando que se der tudo errado, eu vou voltar pro negócio. Não é nesse ponto, pelo amor de Deus. O que eu tô falando é que eu sou tão preocupada na vida, sou tão enrijecida, sou tão biruleites, que eu falo assim... Não vão mais me querer como professora, vão rasgar os meus diplomas e aí eu vou ter esse escopo, sabe? Assim, eu vou pegar esse meu outro lado, essa minha outra profissão e vou pôr ela pra jogo, porque, assim, é a minha solução B, né? E... Ai, por favor, não interprete... Olha, se alguém... Eu vou ficar nervosa. Se alguém comentar... Ai, você está desvalorizando os atores. Eu vou aí na tua casa e você vai ter que falar na minha cara, porque eu não estou falando isso. A única coisa que eu estou falando é que eu sou tão preocupada que eu não apago os promoters, né? Os vídeos de promoção que eu fazia pra vender nas festas, nas casas, né?
e para as famílias que compravam a questão ali, a Elsa e tudo mais, eu não apago essas coisas porque eu sempre penso, eu vou precisar de portfólio, sabe? E assim, pra que eu sabe, por que eu fico nessas noia? Por que eu não sei, por que eu não relaxo? Sabe, eu acho que às vezes essa questão da preocupação de até bitolar mesmo com coisas que daqui uma semana não vão mais fazer sentido, vem desse ponto, assim, de corre mesmo, de tipo, poxa, preciso trabalhar, preciso fazer as coisas, tudo depende de você, sabe? Assim, sua vida depende de você, pode chorar, entendeu? Eu tenho essa figurinha, eu mando sempre para as minhas amigas no WhatsApp. A sua vida depende de você, pode chorar. Porque é bem nesse ponto. Então, a meta agora para os 27 é também começar a respirar mais, sabe? A olhar para a vida e falar, olha, calma, não vai ser do dia pra noite que vão te chutar da educação, entendeu? E eu espero que nunca façam isso, porque, enfim, eu amo dar aula. Bom, outra coisa é que as pessoas mais velhas que te amam vão sim te levar pro melhor caminho. Eu tinha muita resistência em ouvir a galera mais velha, sabe? Não meu pai, porque meu pai ele é um jovem adulto, mas de 70 anos. Mas eu sempre fui muito desconfiada da vida, né? Então eu não pegava dicas com as pessoas mais velhas. Eu ouvia mais as minhas amigas, sabe? Aquele clássico da adolescência. E hoje em dia eu me preocupo muito mais em olhar pra esse outro lado, assim, de peraí. Essa pessoa aqui que eu admiro, que é mais velha que eu, que me quer bem, né? Claro, não uma pessoa aleatória. Ela tá me dando um conselho tal. Vamos pensar nesse conselho, gatinha? Vamos pensar? Porque às vezes pode ser uma coisa positiva, uma coisa boa. E é uma coisa que eu demorei anos pra me atentar, de que talvez as minhas amigas de 17 anos não sejam as melhores pessoas pra me dar conselhos. Não amigas, eu digo assim, aquelas colegas do nada que chega te falando um monte de coisa, sabe? Talvez não dá tanto ouvido assim pras colegas e mais pras pessoas que a gente sabe que amam a gente de verdade. E aí eu já me perdi, já. Foi quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí teve o 9 que eu acrescentei, né? E 10, então. Definir bem o que eu quero. Porque se eu não tiver agenda, eu estarei vivendo a agenda dos outros. Grava isso. Se você não tiver agenda, você vai viver a agenda do outro. O que isso quer dizer? Se você não se planejar, se você não tiver meta, se você não tiver objetivo, você não vai sair do fundo del poço, tica amiga. Meu Deus, eu deixava muito a minha vida Deus dará. E hoje, sabe aquela coisa de, qualquer caminho serve? Então, não me leva pra lugar nenhum, sabia? Sabe a música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, a vida não foi muito generosa. Menina, se eu te contar, eu tenho que realmente planejar aqui as coisas, como elas vão ser, como elas vão acontecer, porque senão elas não vão andar. E eu demorei pra entender isso. E demorei pra entender que, assim, não é porque eu tô aqui fazendo as minhas coisas que eu vou largar tudo e fazer o que agora outra pessoa chegou e quer que eu faça, sabe? Eu tenho a minha agenda, os meus horários, a minha vida pra seguir. Isso é muito importante, mas isso mexe muito na autoestima. Você já viu o meu vídeo no YouTube chamado Como eu parei de procrastinar? Não é. Eu parei de procrastinar depois de aprender isso. Vai lá ver, eu tô com uma camisa branca assim na capa. E eu falo muito sobre essa questão de autoestima, assim. É realmente uma baita descoberta pra mim dos 26 anos, entender que eu preciso ter a minha agenda, preciso ter os meus objetivos e as minhas coisas, porque senão eu fico perdida. Eu não posso ter a régua dos outros, sabe? Eu tenho que ter a minha régua e usar ela de uma maneira assertiva. A 11ª coisa, fazer... Nossa, gente, eu acho que não tem 27. É a minha cara errar.
fazer uma matemática errada, né? Eu somei aqui as coisas, mas eu acho que não tem 27. Vocês já estão acostumadas, né? Tá, estamos entre amigas, por favor, não vamos fazer cerimônias. Bom, a 11ª coisa, faça exercícios físicos e pense na sua alimentação. Por quê? Não só pela estética. Eu realmente não sou a pessoa, eu já desisti um pouco. Eu acho que eu desisti um pouco de, sei lá, ter a perna da Graciane Barbosa. Eu realmente abri mão disso. Eu falei, bom, é uma meta que eu não vou conseguir alcançar agora, nesse momento da minha vida. Então vamos deixar a meta lá pra frente. Quando chegar lá na meta, a gente dobra a meta, porque agora não vai rolar. Mas eu percebi o quanto os exercícios físicos mudam o meu humor e o quanto a minha alimentação limpa, assim, a minha alimentação boa, a minha alimentação mais saudável, me ajuda a viver, sabe? Diminui a minha ansiedade, diminui as minhas crises de ansiedade, e os alimentos ricos em gordura, eles não só me prejudicam o foco e tudo mais, todas essas coisas que eu preciso ter pra trabalhar, pra ler, pra viver, né? Mas me acalmam, sabe? Eu realmente percebi que os exercícios são meus aliados, é o meu aliado. E, por sinal, eu vou até compartilhar uma coisa pessoal com você agora, e eu não quero que isso saia daqui. Se eu ver alguém comentando em outra cena, é verdade que não sei o que, eu vou falar não é. Seguinte, eu tô aqui em São Paulo, né, então tô aproveitando pra fazer todos os exames, todas as coisas de rotina que eu não fiz nos últimos 5 anos. E eu descobri que eu tenho um tipo de colesterol cujo qual o meu próprio organismo produz. E o problema dele é que, assim, quando você fala, tô com colesterol alto, as pessoas falam, pelo amor de Deus, para de comer pastel. Tudo bom? Só que não é só isso. É claro que a alimentação rica em fibras ajuda muito porque dissolve gordura. Eu já faço essa alimentação há muito tempo. Mas eu tenho colesterol alto no nível que tá agora, assim, desde sempre. Eu era uma criança de 3 anos já com colesterol, já tomando remédio. E muitas pessoas da minha família têm esse colesterol. Inclusive, o pai do meu pai, o meu avô, faleceu com 41 anos, né? Do mesmo rolê, né? É que hoje em dia a gente tem remédios, né? Então eu tomo remédio pra sempre com relação a esse tipo de colesterol. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ter um laudo, assim, um negócio escrito lá, bonitinho, do que você tem e ser acompanhada profissionalmente, tá sendo muito bom. Porque, assim, o meu colesterol deu um número muito, muito, muito alto, assim, do tipo, gata, infarto, entendeu, menina? Você vai infartar. E por que eu tô colocando isso aqui? Porque assim, por favor, não quero ser a tia chata que fala besteira pra você. Por favor, cuida da tua saúde. Assim, essa situação com o colesterol me gerou muito estresse, porque eu sei que é uma condição da minha família, é uma condição genética. E, assim, eu nem vou falar os números, né? Mas só pra vocês terem noção, um colesterol alto é mais ou menos 200, tá? E meu número foi na lua. Então, assim, é uma situação muito, muito delicada. E eu acho que a gente e eu já fazendo todas essas coisas, já tenho esse problema. Então, a gente precisa mesmo, às vezes na vida, às vezes não sempre na vida, olhar e falar, eu realmente preciso fazer algo pela minha saúde. Sim, gata, se você não tiver saúde, você não vai estar no planeta. Aí não vai dar pra você fazer mais nada. Não vai dar pra você ser boa filha, boa mãe, boa profissional, boa sei lá no que você quer ser na sua vida. Então não negligencia isso, porque eu negligenciei os exercícios físicos por muito tempo mesmo. Eu não tenho problema com sobrepeso nem nada do tipo, porque se eu tivesse, seria ainda pior. E eu tenho só 27 anos, sabe? Então, assim, o que você puder fazer dentro da sua realidade, faça. Eu sei que hoje em dia os exercícios físicos, hoje em dia não, desde sempre, eles são uma realidade de poucos, porque eu mesma não fazia exercício físico, porque eu fazia pedagogia de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite. Depois eu fui estudar de manhã
trabalhar o dia inteiro. Sempre a minha vida foi 3 turnos. Sempre foi 3 turnos. De 2 anos pra cá que não tá sendo. Então eu escolho hoje se eu vou na academia de manhã ou se eu vou à noite. Mas eu tenho esse poder de escolha. E eu sei que isso é um privilégio. Então, quando você puder, dentro da sua realidade, prioriza isso também. O único combinado que eu vou fazer com você aqui, de 27 coisas para os 27 anos, eu acho que é isso, assim. Exercícios físicos precisam ser feitos. Ou pelo menos a alimentação, sabe, gata? Tomar uma água, porque você não é um cacto. Entendeu? Tomar uma água. Pensar assim, nossa, eu já comi chocolate ontem, por que que eu vou comer hoje? Relaxa na bolacha, sabe? Depois come, o mundo não vai acabar. As minhas dicas alimentares são um pouco grossas, desculpa, mas é porque eu realmente demorei muito tempo pra enfiar na minha cabeça que, gatinha, você não vai ler todos os livros do mundo se você não estiver no planeta. Então você vai ter que ficar viva, entendeu? Então, cuida mesmo de você. E isso é uma coisa que realmente eu preciso internalizar mais, porque eu vou falar pra você que eu não sou a pessoa que mais ama fazer exercício, não. E nem a pessoa que mais adora fazer dieta. Nossa, meu Deus, como eu adoro comer clara de ovo. Ah, como eu adoro. Não sou essa pessoa, não. Não, não foi dessa vez. A vida não foi dessa vez que rolou, entendeu? Então, eu tô nesse processo de aprendizagem também. E outra coisa é que... Vocês já ouviram a frase só se vive uma vez? Então, essa frase não tem nada a ver com dinheiro. Porque... Ai, se eu voltasse nos 20, eu realmente ia gritar isso pros outros. Porque assim, a galera é muito irresponsável com a vida financeira, né? E isso vem aí de heranças e heranças nossas enquanto sociedade, né? E a única coisa que eu queria falar aqui, porque não dá pra entrar nesses assuntos, eu não sou economista nem nada do tipo, é que eu acho muito importante a gente cuidar do nosso dinheirinho, sabe? Pra mim é muito difícil ser feliz quando eu tô no vermelho, quando meu crédito acaba, quando eu tô no cheque especial, sabe? Então, eu realmente hoje priorizo muito estar com as minhas continhas em dia e principalmente com a minha consciência em dia, eu acho. Porque falam muito pra gente, só você vive uma vez. As coisas precisam ser muito analisadas, sabe? Principalmente no nosso país. E eu demorei um tempo pra entender isso, porque assim, a gente sempre fica, eu preciso viver, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, blá, 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 blá. Mas... cuida do teu dinheiro. E eu digo isso em pequenos detalhes da vida, né? Quando você abria meu armário, eu tinha, sei lá, 50 batons. Gente, eu uso batom, sei lá, uma vez no mês. Sabe, é esse tipo de coisa que eu tô falando, né? Não tô falando dos seus investimentos nem nada. Eu tô falando de controlar mesmo as coisas que tu tens. Porque às vezes a gente tem 5, 6 bolsas. Pra quê? Sabe? Pra quê? Tenha, sei lá, uma de uma cor e outra de outra, tá ótimo, né? Uma preta e uma colorida, sei lá. Mas a gente é muito ensinado a comprar, 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 comprar. Hoje em dia nas redes sociais isso tá mais chato ainda, né? Outro dia eu tava no TikTok e eu vi uma menina passando um rímel marrom e eu, na minha cabeça, falei, meu Deus, quanto que é um rímel marrom? Eu preciso de um rímel marrom. E aí, na hora que eu fui comprar, assim, era um rímel de R$ 29, mas eu falei, cara... o meu rímel preto tá aqui, maravilhoso, eu uso ele. Quando ele acabar, eu vou lá e compro esse rímel marrom, sabe? São R$ 29 que não precisam sair da minha conta agora, entendeu? Então, eu queria muito deixar essa dica aqui pro pessoal que tá antes dos 27. Você tá... ou pro pessoal que também tá com 27, ou pro pessoal que já passou dos 27. Pensa no teu dinheiro, assim, pensa que talvez essas compras excessivas não sejam tão necessárias, porque depois, às vezes, a gente quer fazer um curso, a gente quer ir num teatro, a gente quer ir num cinema, a gente quer ler um livro, e aí não tem como, né? Eu faço cursos pra internet, né? Principalmente ao vivo, assim, as nossas aulas, nossas oficinas são muito boas, mas eu também assisto de outras pessoas, né? De outras áreas, que eu gosto também de acompanhar. Eu adoro, por exemplo, cursos de plantas. Vocês vão me julgar, né? Eu sei. Mas eu tenho um curso de orquídeas, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto. E
eu assisto tal as coisas, mas às vezes eu não posso comprar um curso de R$ 39 porque eu tenho 50 batons. Sabe? Pra que eu tenho 50 batons? É claro que é um exemplo besta, mas assim, você entrava aqui, eu tinha 3 perfumes em casa, tipo, eu nem uso perfume, eu sou alérgica. Hoje em dia eu tenho uma água de colônia de bebê, e aí eu passo ela às vezes e pronto, quando ela acabar, eu me interesso por uma outra, e aí eu compro, sabe? Eu tinha muita quantidade de coisas, por exemplo, eu tinha muita roupa, roupa. Tava sempre com roupa. E nenhuma roupa parava, sabe? Porque eu era consumista. É isso. Eu era consumista e hoje eu não sou minimalista. Eu sou mão de vaquista mesmo. Porque é muito sofrido, é muito difícil ter dinheiro e não precisa ser assim, sabe? Por exemplo, creme de corpo. Eu comprava muito creme de corpo por cheiro. Ai, nossa, eu tô aqui no mercado, deixa eu cheirar esse creme. Nossa, esse creme é bom. Ai, tá R$ 19, vou comprar. Cara, ai, que irresponsável. Dá vontade de voltar e dar um tapa na minha cabeça. Fala, ô, maluca, um tapa na nuca. Para com isso, meu. Porque é gastar dinheiro fora. Porque depois eu ia ver, assim, os cremes tava tudo vencido. Sabe? Não. Eu não faço mais isso. E fica a dica pra você. Não só se vive uma vez, não. Deixa as suas coisas acabarem, daí você investe, compra de novo e pronto. E outra coisa, em contrapartida com isso, é justamente curtir e ser feliz e ser leve, porque não dá pra viver, pra aprender coisas, pra aproveitar oportunidades quando a gente tá estressado, quando a gente tá depressiva, quando a gente tá com ansiedade, quando a gente não tá bem emocionalmente. Então, cuidar dessas coisas é muito, muito importante. E eu realmente negligenciei muito isso na minha vida. Não só a parte das oportunidades, mas também essa parte leve. De aprender a curtir, de aprender a descansar. E por isso eu até coloquei outra coisa aqui, que lazer não é descanso. Eu tinha muito essa confusão na minha cabeça. Eu pensava assim, tá, eu trabalhei a semana toda, final de semana, vou sair. Aí, às vezes, eu ia, não pra festa, mas vamos dar esse exemplo de festa, né? Ah, vou pra uma festa. Aí, na festa você cansa mais, né? Então, mas aí você já veio de uma semana cansada, aí você vai pra festa, aí você cansa ainda mais. Então, eu aprendi que lazer é diferente de descanso. Às vezes eu realmente, se eu tenho umas férias, assim, 4 dias das minhas férias eu preciso estar em casa, com tudo limpo, depois de uma boa faxina, com o meu cabelo limpo, inclusive, com um pijama gostoso, confortável, e ficar deitada, fazendo nada, sabe? Descansar pra mim é isso. Quando alguém me pergunta, Bruna, você descansa? Eu falo, eu descanso. Eu tiro ali, às vezes, uma tarde, um dia inteiro deitada, fazendo Neide. Neide de Neide com Neide, entendeu? Nada mesmo. Ah, mas você não leu o livro? Não. Ah, mas você não vê uma série? Não. Ah, mas o que você fica fazendo? Gente, eu fico cuidando de planta. É isso que eu faço na minha vida. Eu pego a minha planta, eu encho ela de água, ponho ela no sol, e aquela minha única atividade do dia chega, sabe? Porque outra coisa que eu faço também por descanso mental e físico é cozinhar. Eu sou viciada em cozinhar, principalmente bolos e doces no geral. Eu amo cozinhar. Cozinhar pra mim é, nossa, relaxante, assim, no absoluto silêncio, sem ouvir nada, sem ver nada. Além da massa e tal, esse domingo agora, eu falei, bom, eu preciso descansar domingo, eu tô ficando louca na cabeça, quero descansar. Eu peguei e fui fazer massa de macarrão. Aí eu fiz a massa, aí eu fiz o molho, tudo do zero, assim. Farinha, ovo, todo o processo, amassar massa, tal, deixar descansar, cortar, fazer os macarrões. Fiz tudo do zero, assim. Eu amo esses processos. Isso pra mim é descansar. Então, lazer é diferente de descanso. E eu acho que foi isso tudo que eu separei. Não deu 27 nem a pau. Mas acho que foi o resumo, assim. Tem outras coisas que eu nem quero abrir aqui, na verdade. Mas eu acho muito bom esses pontos, assim, refletir sobre eles. E eu acho que agora eu bati um recorde, né? Esse foi o episódio mais longo, talvez. Mas é porque são 27 anos, é muita coisa, é muito ensinamento da vida. E eu não vejo a hora de fazer 30, porque eu vou ter mais coisas boas pra pensar, pra refletir, pra amadurecer. Eu tenho certeza
certeza que daqui a uns anos eu vou ouvir esse episódio e falar, meu Deus, que menina imatura, mas eu acho tão bom esses ciclos da vida, quando a gente sai da ilha pra ver a ilha, né? Inclusive, uma outra coisa, aqui ó, mais uma coisa dos 26 pros 27 anos. Sair da ilha pra ver a ilha. Eu tomei coragem, uma coragem que eu até agora não sei de onde eu tirei, eu acho que às vezes eu me menosprezo nesse sentido, mas eu sou uma mulher muito corajosa, que põe a cara muito a tapa, assim. E quando dá errado, mas dá errado mesmo, porque eu tentei até o fim, né? Mas eu realmente aprendi a sair da ilha pra ver a ilha. Eu realmente aprendi a sair do meu umbigo pra entender como eu era, entender quem eu era, entender o outro também. E eu tomei decisões muito difíceis nos 26 anos. Eu acho que esse foi o grande resumo, assim. Os meus 26 anos foram muito difíceis. E pra fechar com chave de ouro, né? Ou não, tô sendo irônica, óbvio. Foi que no meio de uma das maiores confusões da minha vida, que foi esse ano de muitas mudanças e agora mais uma e tudo mais, eu perdi a minha avó. E eu ainda nem sei direito como pensar sobre isso, mas foi em novembro. E é muito louco porque eu nunca tinha perdido ninguém na vida. E assim, como eu posso dizer pra você, foi a única vez na minha vida que eu me senti inútil. Porque assim, na infância, quando eu tinha que sobreviver, eu tinha que sobreviver. Quando eu tinha que pegar um gelo e pôr em mim, eu colocava um gelo. Quando eu tive depois que sair e me virar no mundo e trabalhar, depois quando eu tive que me tornar professora, porque era o meu sonho fazer uma faculdade, eu tinha como, sabe? Eu tinha como fazer alguma coisa. Assim, na vida toda, por mais ruim que as coisas tivessem sido, eu tinha braçalmente, fisicamente, eu tinha como ir lá e resolver. Então, assim, perdemos tudo. Meu pai perdeu tudo. Bom, saímos de casa, onde vamos? E aí faz isso, faz aquilo, corre, corre, corre. Mas a gente sempre tinha um outro passo, sabe? Então, tá, se eu perdi tudo, agora eu preciso encontrar tudo, né? Preciso me reestruturar. Então a gente tem essas etapas. Mas diante da minha avó ter partido, não tinha o que fazer. Sabe quando você cai? E aí, assim, tá, eu preciso me agarrar a alguma coisa. Então, assim, às vezes eu me agarrava na vida, né, num sonho. Então, assim, tá, deu errado isso aqui, mas eu vou tentar aquela faculdade, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Você se agarra em alguma coisa, em algum propósito, em algum sonho, em alguma coisa, ou em alguém, né? Mas diante do luto, né, eu aprendi que não tem o que fazer, sabe? Foi uma baita rasteira pra mim visualizar isso nos 26 anos. E por mais que eu esperasse, eu já sabia, pô, minha avó já tinha 94 anos, era meio óbvio, né, uma hora ou outra. Mas, assim, eu fui o alicerce aqui. Eu estive presente pra todo mundo. E sempre fui aquela pessoa do, gente, não, é isso aí e tal, blá, 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 blá. Uma hora ia acontecer. Ok. Quando aconteceu, porque minha avó ficou internada há muito tempo. Foram 78 dias. Quando aconteceu, todo mundo já tinha aceitado, superado e tal, tal, tal. E aí eu caí, sabe? Foi muito difícil. Porque pela primeira vez eu vi que eu não tinha o que fazer, braçalmente falando, sabe? Enfim, esse realmente foi um dos maiores ensinamentos. Que um dia a gente vai, né? E eu realmente acho que aí entra o negócio do só se vive uma vez, mas não de uma maneira irresponsável, sabe? Por isso que é tão importante passar a nossa vida nos conhecendo, nesse processo de autoconhecimento, entendendo quem a gente é, entendendo o que a gente gosta, entendendo que a gente precisa melhorar enquanto seres humanos, que nós não estamos não somos pessoas acabadas, né? Redondinhas, ou que vai chegar um momento na vida que vai estar tudo perfeito pra gente ir lá e ser feliz. A lista de tarefas sempre vai existir, não tem como, ela sempre vai estar aqui. Então, o que eu vou fazer com a lista de tarefas? Eu vou esperar ela acabar pra eu começar a ser feliz? Então, eu acho que não, né? A gente fica pensando
que a vida vai ser assim, perfeita, mas ela não vai. É uma coisa da nossa cabeça. E a Lígia Fagundes... Agora eu vou encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, amigas. A Lígia Fagundes Telles, ela fala assim: já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente. E eu acho que é nesse ponto que de chave, assim, pra mim, dos 26 para os 27, que eu aprendi que não é que só se vive uma vez, vamos curtir e blá blá blá. Não, a gente, na verdade, por essa raridade, por justamente só se viver uma vez, eu quero viver nessa vida da melhor forma possível, sabe? Do fundo do coração. Enfim, é isso, turma. 27 coisas para os 27 anos, que não são 27 coisas, mas que são coisas boas. Eu vou manter esse título porque vai ficar uma confusão maravilhosa. Vocês já sabem que tudo que envolve Bruna e números não funciona, né? Eu coloco lá no canal assim: 5 coisas para fazer nos livros. Aí eu passo 10 dicas. Aí o pessoal fica: Bruna, mas não eram 5? Eu falo: ih, gente, mas até a gente raciocinar, né? Eu vou revisar antes de fazer as coisas lá no canal. Mas aqui tá tudo certo. Aqui é nossa salada mista, né? Bom, gente, um beijinho. Até o próximo episódio, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. E se você não me segue no Instagram, corre lá, porque lá eu compartilho as coisas ao vivo. E vocês veem aulas, leituras conjuntas, tudo bem legal. Besitos!